Primeiro, em nome da comissão organizadora do livro dos 55 anos da Faculdade de Ciências, queremos demonstrar nossa gratidão e a nossa honra em tê-lo como entrevistado aqui, uma pessoa que contribuiu, contribui e participa ativamente desse projeto. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação e depoimento do senhor João Moretti. E vou, em homenagem a ele próprio, começar como ele começa. Quem é João Moretti? Primeiramente, eu que devo agradecer o convite e estar honrado de estar sentado neste lugar onde personalidades já passaram e vão passar e que contribuíram imensamente muito mais do que eu. Eu sou um grão de areia nesse universo da Faculdade de Ciências, o qual eu fico muito honrado de vocês me convocarem, porque não foi convite, né? Me intimaram a estar aqui e eu fico muito satisfeito em poder dar uma pequena contribuição desses 38 anos que eu estou aqui. Meu nome é João Moretti Júnior, eu estou aqui há 38 anos, agora 2025, com 38 anos, eu entrei aqui com 23 anos de idade. Eu fui convidado para atuar como relações públicas numa espécie de lobby, ou seja, ir na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo agilizar os processos para a estadualização da UB pela Unesp. Na realidade, eu estou aqui desde 1981, quando eu ingressei no curso de Comunicação Social, Habilitação em Relações Públicas. E depois, quando passou para a Unesp, eu ingressei no curso de jornalismo e apenas com 2 anos de especialização me formei em jornalismo. Então eu estou na assessoria, que não tem no organograma, mas internamente existe essa assessoria, como relações públicas, no cargo, mas na função de jornalista por poder ter o diploma e poder exercer a profissão de jornalista, né? Então eu ingressei dessa forma. Só que o processo foi tão rápido que eu fiz 2 ou 3 viagens a São Paulo e já o processo de estadualização já aconteceu. Então foi tudo muito rápido, né? A nossa atuação na assessoria ela foi rapidíssima em termos de agilização de processos. E como era o seu diálogo com os jornais da região? Eles tiveram importância de fazer uma opinião pública que pressionou pela estadualização? Não partia particularmente dos jornais. Envolvimento político era gigantesco. O Tidei de Lima foi a peça fundamental nesse todo esse processo. O Purini era o deputado estadual na época, ele teve uma participação efetiva também. O Tuga me parece que era o prefeito, se não me engano. Os vereadores tiveram um papel fundamental porque, para estadualizar, nós tivemos que passar pela Câmara de Vereadores com o aval de todos eles. E foi unânime a assinatura de todos os vereadores na época, com a intenção de passar a Universidade de Bauru para a Unesp. Os jornais eram movidos pela manifestação de alunos, funcionários e professores. E o nosso diálogo na época era sensacional. Os jornais queriam isso também para Bauru. Tanto o Jornal da Cidade quanto o Diário de Bauru, do grupo Prevê na época, hoje extinto. Mas o Benedito Riqueno, o Nilson Costa, no Jornal da Cidade, também dava apoio, que tinha na retaguarda o Alcides Franciscato e o Abraim W. Só que essa dupla era da Arena e o Tidei e o Purini do MDB. E o governo era MDB na época, né? Que depois entrou o Quércia. Os jornais, sim, era fundamental. Tanto é que tem uma passagem interessante. Isso aí marcou muito. Até um deputado Madalena teve recentemente, ele lembrou disso, porque ele fazia engenharia aqui na época. Funcionou assim. Quando teve a intenção de passar de UB para a Unesp, a UB ela estava com certas dificuldades financeiras em termos de folha de pagamento. A estadualização ainda tinha certos trâmites até a assinatura, né, e a publicação no Diário Oficial, que isso aconteceu em 12 de agosto de 1988. Só que o Quércia, o Jorge Nagli, o Tidei, enfim, a reitoria da Unesp, junto
com a reitoria da UB, que era o professor Pedro, e junto às forças políticas, conseguiram um repasse de verba da Unesp ou do governo, não me lembro bem, eu não tinha assim esses meandros, mas houve um repasse de verba em janeiro de 88 para a Universidade de Bauru. Conclusão, os alunos, a partir de fevereiro, quando começavam as aulas, já não pagavam mais. Eles já estavam livres da mensalidade. E a nossa folha de pagamento de funcionário e professor estava garantida. Então, estava em férias, não tinha ninguém. Como é que eu ia comunicar isso? O que eu fiz? E eu estava sozinho, as minhas outras duas colegas da assessoria estavam de férias, era janeiro. E eu nunca gostei de tirar férias em janeiro, né? Na época eu era solteiro, gostava de tirar em setembro, outubro, longe desse período. O que eu fiz? Eu convoquei uma coletiva de imprensa com o reitor da UB, alguns funcionários e toda a imprensa de Bauru. Rádio Ouro Verde, Rádio 710, a 94 FM, a 96 ainda, eu creio que não existia, acho que ela começou, nem a Rádio Unesp, que foi a partir de 90, Diário de Bauru, e nessa coletiva foi explicado toda a sistemática para toda a região, que os alunos não pagariam mais mensalidade. Então isso aí causou uma repercussão gigantesca, positiva para a Universidade de Bauru. Foi um bom carnaval de 88. Foi um excelente, foi em janeiro isso, né? Mas foi um pré-carnaval assim sensacional para os alunos, para nós funcionários, professores, né? Todos ficaram muito aliviados nesse sentido. Não teve nenhuma repercussão a doação de 200 alqueires da prefeitura para a universidade e ser incorporado pela Unesp, porque é muita terra. É muita terra, mas você pode notar que é uma terra que não pode ser mexida. É o cerrado brasileiro e não pode ser explorado. Para nós construir um prédio aqui no campus, é uma luta, né, junto ao meio ambiente, ao Ministério Público. Então esses 200 alqueires, como se diria antigamente, é imexível. Não se pode, é claro, é um baita de um patrimônio. Eu me lembro que para estadualizar, foi formada uma comissão. O Jorge Nagler era um cara extremamente habilidoso, tanto política quanto mentalmente. Ele nomeou uma comissão de ex-diretores e professores da Unesp para vir aqui no campus, visitar tudo e dizer se era viável e fazer um relatório. Inclusive o professor Lorival Larini estava nessa comissão. Ele pertenceu a essa comissão. E depois um deles, em conjunto, né, parece que eram 6 pessoas, fizeram esse relatório. E os 6, ou todos da comissão, foram extremamente favoráveis, porque iriam ganhar 200 alqueires, mais as instalações aqui do campus. Mais as instalações. Então, de janeiro até agosto, ou de dezembro até relativamente no começo das aulas, não existia salas de aula suficiente para abrigar a Unesp. O que foi feito então? Esses prédios que existem aí pré-moldados, era de uma empresa de Santa Catarina. Eles construíram isso aí a toque de caixa, ou seja, da noite para o dia. Eu não lembro se em 1 em 2 meses eles entregavam esses prédios, mas no contrato a duração desses prédios era de apenas 10 anos. Pode ver que tem até telha de amianto, que hoje é proibido, não é? É prejudicial à saúde. Mas na época, a reitoria da UB, os diretores, os reitores, né, os vice-reitores, aderiram, porque não tinha outro meio. Então essa empresa veio e instalou essas salas de aula para abrigar os alunos da Unesp, futura Unesp, por 10 anos. Só que desde 88 eles estão aí em pé, e satisfazendo a todos nós até hoje, né? Então, a Unesp, essa comissão é que bateu o martelo dizendo é viável a incorporação por Bauru. Tudo bem, outros que passaram aqui disseram, torceram o nariz a alguns campos. Por quê? Porque a fatia do bolo foi dividida. Era o patinho feio, era até um ganso, né? De tão grande que era, né? Teve professores aqui de falar que boicotavam aulas de pós-graduação para alunos daqui do campus.
Mas hoje não, hoje o campus está consolidado e principalmente a Faculdade de Ciências é a faculdade que mais pessoas qualificadas tem, se comparativamente, né, em termos dos oito departamentos, né, nós temos aqui extremamente qualificados e com verbas de fomento e laboratórios equipadíssimos, né? Por favor, nos conte a sua participação com a caneta que foi usada para esses são fatos curiosos, né, professor? Fatos curiosos. Um assessor do governador Quércia, membro da segurança, chegou na assessoria e falou assim, você pode mostrar o caminho do aeroporto até o local onde vai ser a assinatura da encampação? E eu falei, vamos lá. Porque eu era homem e tinha mais 2 mulheres, então eu fui com ele do aeroporto até a 1º de agosto, se não me engano, a Virgílio ou a 13, não me lembro bem certinho agora. Como era governo na época, foi utilizado um caminhão da CESP. A CESP não era privatizada, tamparam os logotipos e montaram um caminhão-palco. Aí passamos várias vezes o percurso e ele cronometrou e falou, então vai ser esse aqui o percurso. Só que você vai subir no palanque, porque eu preciso do seu auxílio para algum imprevisto ou coisa que o valha. Então vai ficar os políticos, o reitor da Unesp, enfim, as autoridades. E o Eduardo Nasralla, que era o jornalista do Diário de Bauru na época, também subiu. E ele ficou, a gente era muito amigo, etc., e ficamos ali. E tinha anunciado todos os discursos, né? Todos fizeram discursos ali, etc., etc. e tal, falando. Uma multidão imensa, aluno, população, para ver o governador. O Quércia tinha uma popularidade muito grande na época, né? E tudo ali, aquela festa, né? Sei lá quantas mil pessoas. Bom, chega na hora de assinar a encampação. Não ia ter encampação na hora, era pro forma. Eu peguei uma lauda ali de jornalismo, escrita ali, datilografada e tal, e eles iam assinar embaixo, pro forma e mostrar para a população. Nunca ninguém ia ver o que está escrito ali. Aconteceu o seguinte, o Quércia, na hora de assinar, naquela festa, não tinha caneta. Ele estava desprovido de caneta. Quando ele olha para o professor Jorge Nagli, o professor Jorge Nagli estava com uma Montblanc aqui no paletó. E a caneta Montblanc é uma caneta famosa, que não é barata, né? É uma caneta tinteiro e tal, de alto nível e tal, só personalidades que utilizam a caneta Montblanc. O Quércia olhou, o professor Jorge Nagli pôs a mão assim na hora na caneta. Porque vocês já imaginaram... O Quércia pega a caneta Montblanc do professor Jorge Nagli, assina e põe no bolso do Quércia. Como é que o professor vai falar, ô Quércia, você, pro governador do estado, você pegou a minha caneta? E tem uma curiosidade nisso. O professor Jorge Nagli é de Santa Cruz do Rio Pardo, que é a minha terra natal. Ou pelo menos estudou o normal lá. E foi amigo do meu pai, na juventude. Tinha um bar do primo dele lá chamado Bar do Ziede, e os dois frequentavam, né, e tomava café e tal. E eu me apresentei falando que era filho de fulano, ciclano e tal, e fiquei amigo do professor Jorge Nagli. E ele me chamava, ô Joãozinho, fica aqui perto de mim e tal. Ele era muito simpático, muito carismático, era uma pessoa sensacional. E na hora ele pôs a mão, e o Nasralla viu e eu também vi. E o Quércia procurando, olhando quem tinha uma caneta. E eu tinha uma caneta Parker, não era Bic, porque o assessor falou assim, não pode ser Bic, tem que ser uma caneta, né, que não seja Bic, por uma assinatura dessa envergadura. E eu tinha uma Parker, tudo bem, era esferográfica e tal, mas não era tinteiro, mas era uma Parker, diferente da Bic. E eu emprestei pro Quércia. Tá aqui pro governador. Ele pegou, assinou, assinou, mostrou para a população e tal. Eu pensei, perdi a caneta, mas é uma Parker, né? Diferente de uma Montblanc, né? E o Quércia me devolveu, falou, tá aqui de volta. Aí, ainda eu falei, professor, tá vendo? Ele devolveu a caneta. O professor Jorge falou assim para mim, você teve sorte. Você ainda tem essa caneta? Não tenho. Eu já me perdi no tempo. E eu não me atentei para tanto. E o Nasralla guardou isso na memória. Ele tinha uma coluna no Diário de Bauru chamada Picles, onde se colocava
todos os pontos políticos, picles, quer dizer, apimentado ali, né? As coisas da política, os bastidores da política. No dia seguinte ou 2 dias depois, porque me parece, não me lembro se foi numa sexta-feira, na segunda-feira saiu lá. A estadualização da Universidade de Bauru pela Unesp foi assinada com a caneta do assessor João Moretti. É um fato, né, pitoresco, né, vamos dizer assim, né, uma coisa muito, muito legal, né, porque depois o Quércia tinha que voltar para São Paulo, ele voltou para o aeroporto, pegou o avião e voltou para São Paulo. E quem veio no campus, porque ia ter formatura, já como sendo Unesp, porque os reitores, o Jorge Nagre e o Paulo Milton Barbosa Landim, que era o vice, também participaram, junto com o Tidei, etc. E nós fizemos descerramento do totem, que está ali em frente ao Guilhermão, escrito Unesp. Aí veio o vice-governador Almino Afonso, que é vivo, até hoje, deve estar beirando 100 anos, deve estar com seus 98, por aí. E o assessor do Almino é de Santa Cruz do Rio Pardo. Muito amigo meu, Benedito Ribeiro, nem sei se está vivo ainda. Então, eu que fiz o cerimonial, pode ver que tem uma foto histórica aí, eu aí de cabelo preto, bigode preto, etc, 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 com 20 e poucos anos, fiz o cerimonial, ele assinou em nome do governador, com todo o aparato militar, etc, etc, batendo continência e tal, como ele sendo o governador no exercício para assinatura aqui no campus. E depois ele se deslocou para São Paulo e aí a formatura transcorreu normalmente com o Rochel realizando o cerimonial. Esse foi o fato do dia 12 de agosto de 88, sendo que a publicação no Diário Oficial saiu alguns dias depois, todo o cronograma da encampação, efetivamente, né? Então a data de comemoração, 12 de agosto de 1988. Mudou o cerimonial de formatura depois de ser incorporada pela Unesp? Eu creio que não. Foi feita algumas adaptações, né? Porque na época, a Célia Fernandes deve lembrar, a engenharia existia alguns cursos de tecnologia, eram cursos curtos de 2 anos. Esses cursos foram extintos. Ficou somente cursos dentro da grade da Unesp, né? Mas o cerimonial ele foi praticamente adaptado assim, algumas coisas com relação à Unesp, em termos de precedência, em termos de quando vem pró-reitor, então isso foi adaptado, muito diferente da UB. Mas basicamente a gente não sentiu nenhum problema nessa adaptação. Na adaptação dos professores que não eram titulados, que não tinham mestrado, que não tinham doutorado, eles tiveram um prazo de 10 anos para se adaptar às normas da universidade. E com os funcionários, como que foi essa adaptação quando saiu de uma fundação que era municipal para uma universidade estadual? Houve problemas, conflitos? Eu acho, na minha parte não, porque o nosso relacionamento entre a assessoria e a assessoria da reitoria não teve. A gente se adaptou muito fácil, né? Porque o nosso trabalho é produzir notícias, né? Então não tivemos. Eu creio, a Célia pode falar até melhor, ou dar um depoimento por escrito, em termos de treinamento. Eu acho que eles foram muito para São Paulo, ou São Paulo veio para cá. Eu me lembro que veio uma equipe do RH da reitoria fazer adaptação aqui. Ah, o que você faz? Ah, eu faço isso, isso e isso. Ah, então você vai ser técnico administrativo 1. Ah, o que você faz? Ah, seu grau de nível superior? Ah, então você vai ser administrativo 2 ou vai ser acadêmico 1, enfim. Houve esse enquadramento das funções da UB para com a Unesp. Isso eu creio que houve. Eu participei muito superficial em termos de ver como é que funcionava, mas era uma equipe da reitoria que entrevistava um por um para fazer um enquadramento funcional dos servidores, agora servidores, antes funcionários da UB, né? Então, basicamente, o que eu vejo foi nesse aspecto. Como você divulgou e testemunhou o crescimento dos departamentos que já existiam antes da encampação, ele foi auxiliado, provavelmente, foi aprimorado. Como que se deu esse crescimento da Faculdade de Ciências depois? Aconteceu o seguinte, tinha muitos poucos titulares na época da encampação.
Você disse dos 10 anos para se qualificar. Eles foram enquadrados como TED, técnico especializado em docência, com salário, se não me engano, de doutor ou mestre, não me lembro bem. Houve resistência por parte de alguns. Ou aqueles que estavam próximos à aposentadoria, ou aqueles que já ganhavam mais. Aí falaram assim, poxa, daqui 2 anos eu vou me aposentar, agora eu tenho que fazer mestrado e doutorado para eu manter meu salário? Então, às vezes, torceram um pouco o nariz. Mas aceitaram, mesmo aqueles mais antigos. Eles foram para universidades particulares, fizeram mestrado, se aposentaram como MS, eu não lembro agora a nomenclatura, mas como mestre, né? Como mestre, e o salário praticamente de TED, né? Porque não podia baixar o salário. Mas havia muita irregularidade. Eu entrevistei nos 50 anos o professor Larini e ele falava, nossa, tinha aberrações. Não vem ao caso agora, porque esse livro a gente não pode bater na tecla de coisas que aconteceram no passado. Foram corrigidas, foram sanadas. Mas houve resistência de alguns, mas a maioria abraçou a causa de uma certa maneira que foi assim algo sensacional. Você via professores com 60 e poucos anos fazendo mestrado. Olha, voltei para o banco escolar, vou defender o mestrado. Eu tinha um amigo que foi fazer o mestrado em Piracicaba e ele foi campeão de basquete. E o orientador dele falou assim, o que eu vou te orientar se você foi campeão brasileiro de basquete? O que eu vou te orientar? Escreve! E vai para a defesa. E ele o fez e obteve o título de mestre. Como é? O cara foi campeão brasileiro. Como que um orientador, ele orientou em termos cientificamente e tecnicamente a dissertação, né? Mas, e dizer que isso é importante ou aquilo é importante, o homem foi campeão paulista, campeão brasileiro, como é que ele vai dar o pitaco? Então, são fatos curiosos, né, que aconteceu e que todos ficaram felizes. Se você for analisar, nenhum docente que passou por aqui, ou vai passar, ou já passou pela Unesp, ou principalmente Faculdade de Ciência, ficou descontente. Nenhum. Todos construíram as suas vidas aqui. Eu, particularmente, devo tudo à universidade, ao UB e à Unesp. Tudo. Minha família, minha casa, meu patrimônio, a minha satisfação pessoal. Eu sou extremamente pragmático e isso eu sofro porque eu gosto da perfeição. Se não for fazer a coisa com perfeição, eu prefiro não fazer. Se for para fazer uma matéria meia boca, eu prefiro não fazer. Se for para fazer uma entrevista que eu não seja dedicado ou que eu explore o que eu acho que eu devo explorar, eu prefiro também não fazer. E com isso, esse pragmatismo meu, eu sofro muito. Sofro muito porque eu fico, às vezes, angustiado quando eu vejo um serviço mal feito por um colega de imprensa ou por um entrevistador que não explorou o entrevistado e o entrevistado com potencial. Então isso, às vezes, eu sofro bastante, sabe? Mas a minha pergunta é porque os professores da época foram pressionados a produzir pesquisa, porque antes o foco era mais no ensino. Mas as infraestruturas, elas foram surgindo a partir dessa formação desses professores. Então, cresceu junto a pressão e a pesquisa, mas e os laboratórios? Foi uma coisa problemática, mas ao mesmo tempo gradual e natural. A partir do momento que eles foram descobrindo os órgãos de fomento, FAPESP, CAPES, CNPq, eles foram se inteirando disso, começaram a produzir pesquisa em outros campos, em outros laboratórios, pegando o know-how daqueles que deram a oportunidade e trazendo para cá. Trazendo e conseguindo, por mérito, os seus próprios laboratórios, as suas próprias pesquisas. Foram caminhando de uma forma que os outros campos começaram a olhar. Não é um patinho tão feio, Bauru. Tem potencial, tem gente boa lá. Ué, para você ter uma ideia, eu desconheço qualquer defesa de dissertação ou coisa que o valha que um professor daqui foi reprovado ou que teve alguma alteração, sabe, diferenciada. Todos responderam
lendo algumas entrevistas, eu li uma frase que foi muito marcante, que a Faculdade de Ciências, ela não inchou, ela cresceu, e cresceu com maturidade. Você acha que é nesse sentido, esse crescimento contínuo? Não foi um inchaço, foi um crescimento sadio? Foi um crescimento vertiginoso da base. Da base, não veio de cima para baixo. Quer dizer, não foi diretor que foi chamando gente para concurso, não foi diretor que foi colocando, esse aqui é meu protegido, eu gostaria que ele ingressasse. Nunca vi isso, nunca, nunca. E foi da base. Bom, se necessitava, eles tinham que conseguir a vaga na Unesp. E conseguindo a vaga, abria-se concurso e passava o melhor. Ou ingressava, né, aquele que tinha o mérito e o que tinha de direito para ingressar. A Faculdade de Ciências, eu vou contar por que eu estou na Faculdade de Ciências, que você não me perguntou. Mas eu gosto de contar isso. A gente atendia, nós três atendíamos as 3 unidades porque não era dividido. Tinha o GAC e as unidades não eram divididas. Eu não me lembro agora o ano, eu me lembro que era na gestão do professor Misael. A Unesp resolveu dividir e criar o GAC daí. A exemplo de Botucatu, por ser um campus complexo, com muitos cursos, etc, etc. Bom, então o GAC se reuniu e falou assim, bom, lá na assessoria tem 3 pessoas. Quem vai ficar com quem? O professor Misael era um professor extremamente inteligente. Divisão política, divisão intelectual, enfim, de uma certa forma, hábil e muito justo. Trabalhei muito tempo com ele assim nesse sentido e a gente gostava muito de conversar, de falar sobre política. Ele frequentou o banco escolar junto com o Fernando Henrique, ele contava particularidades, enfim. Reuniram e falaram assim, quem vai ficar com quem? Professora Cleide Biancardi, professor Misael, professor Edwin. Eram os 3 diretores na Edwin Avólio, Cleide Biancardi faleceu recentemente, e o professor Misael. O professor Misael falou assim, acho que pela nosso contato, eu quero o João Moretti. Aí a Cleide também gostava de mim e falava assim, por que você quer o João Moretti? Não, eu quero ele porque, olha Cleide, você é da FAAC, a FAAC tem o curso de jornalismo, então você não precisa de um assessor para a FAAC, porque você pode pegar os teus alunos, você pode pegar os teus professores que já são jornalistas, então você não precisa. O Edwin falou, então eu pego a Cleide, e a Sandra foi para o IPMET, né? Foi assim, a Sandra, então eu vou para o IPMET, que eu tenho muita amizade com o Maurício Agostinho, que já faleci também, a Sandra comentou isso, falou, eu vou para o IPMET, a Cleide tem a turma de jornalismo, o João vai para ciências, e assim foi a divisão. E aí a gente trabalhava junto, mas cada um atendia a sua... não, daí eu acho que já mudou, daí nós já mudamos, eu fiquei, aí já fiquei sozinho lá no DTI, e a Cleide subiu para engenharia e a Sandra para o IPMET, e a FAAC ficou sem assessor direto. Hoje tem assessoria e tal, está tudo esquematizado, né? Então foi assim que aconteceu essa divisão entre nós, e aí a gente passou a atender cada unidade separadamente, né? Separadamente. Você já tem tempo de serviço suficiente para se aposentar? Olha, muitas poucas pessoas sabem disso e vão ficar sabendo agora. Eu estou aposentado desde 2019, maio de 2019. Acontece o seguinte, o meu cargo a minha função dentro da Unesp não tem na grade. Não tem na grade. Então, eu fui obrigado não, eu sou CLTista. E a Sandra também é CLTista, a Cleide é estatutária que já aposentou. Então o que aconteceu? Nós como CLTista, por não ter a nossa função de relações públicas na grade da Unesp, assinamos o contrato e contribuímos pela consolidação das leis do trabalho. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade no sítio e aos 15 eu fui registrado como radialista. Então, eu me aposentei em 2019 com 37 anos e 8 meses de contribuição por tempo de serviço. Em 30 de maio. Em 13 de agosto de 2019, quem se aposentar depois dessa data, com a mudança da lei, é obrigado a desligar da Unesp. Então, eu e vários outros colegas, nós podemos ficar aqui até os 75 anos de idade. Você é com a expulsadeira.
né? E o que vai acontecer, no meu ponto de vista, no futuro? A Unesp vai ter muito funcionário antigo de casa, porque a maioria, ou 90%, é CLTista. Então ninguém vai querer ter o salário pago pelo INSS. Apesar de nós termos a SP Previcon, que é a contribuição privada, né? Esse é o meu caso, João. É o nosso caso. Eu pago até hoje desde a criação. Então, eu estou contente, eu gosto do que eu faço. Você pode falar um pouco sobre a atuação da assessoria de imprensa em relação ao programa Ciência Sem Limites? Ah, perfeitamente. O Ciência Sem Limites é um programa que me dá muito orgulho. Foi assim, o professor Olavo, que era o diretor, eu tive a ideia, porque as pesquisas, o jornal não publica pesquisa da gente, sabe? O jornal quer vender jornal, ele quer publicidade, ele quer coisa, né, que dê lucro para ele. Como é que vai publicar a pesquisa do professor Marcionílio sobre os grêmios escolares? Ele não vai publicar isso. O que vai interessar? É uma coisa muito específica. Então eu tive a ideia de montar um programa para a gente passar no YouTube só sobre as pesquisas da Faculdade de Ciências. E o professor Olavo abraçou a ideia. Nós compramos câmera de filmagem, microfone, etc, etc. Ia fazer um painel a exemplo desse, que é backdrop. Ia pôr lá na assessoria, ia chamar os pesquisadores e ia entrevistar. Um dia que eu estava escrevendo o projeto para passar na congregação, etc, etc, para dar ciência, a Ana Silvia, que era a diretora da TV, foi na minha sala, tinha muita amizade. O que você está fazendo? Ó, Ana Silvia, eu tenho um programa assim, 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 uma ideia, nós vamos começar a montar esse programa aqui. Ela falou, não, vai para a TV. Eu falei, Ana Silvia, eu já estou velho. Eu já isso, pus um monte de empecilho. Não, você é do rádio, você fala, tem facilidade para falar, você vai para a TV. Eu vou nomear um produtor e você vai fazer esse programa lá na TV. E assim foi. Começamos a fazer o programa no estúdio, levava os pesquisadores, primeiramente, a maioria, 99% da Faculdade de Ciências, mas aí eu via que para o telespectador faltava mostrar o ambiente de pesquisa dele, mostrar os laboratórios, mostrar como ele fazia a pesquisa, como ele orientava os alunos. E aí o programa foi ganhando volume, os docentes se convidando para dar entrevista, querendo mostrar as pesquisas, porque isso serve de cartão de visita para a FAPESP, para o CNPq, para os órgãos de fomento. E começamos aí, a demanda começou a ficar muito legal. E hoje, o Ciência Sem Limites, ele não lembro agora quantos anos, se não me falo, desde 2013, recentemente estivemos em Rosana e gravei o programa número 249, né? Então, para você ter uma ideia, para gravar um programa de televisão, demora muito mais para você acertar o ambiente, acertar as câmeras, fazer o enquadramento, propriamente a entrevista. O programa ele tem 24 minutos, 3 blocos de 8 minutos, com entrevista com os docentes e também com os orientados deles. Então, fizeram um tempo aí uma pesquisa, lá pela TV, a turma da comunicação, e o Ciência Sem Limites foi o programa de maior audiência perante a opinião pública aqui de Bauru. E isso nos deixa muito orgulhosos. Por que Ciência Sem Limites? Porque o slogan da cidade de Bauru é Cidade Sem Limites, e ciência não tem limite. Isso certamente contribuiu para atrair vestibulandos para cá. Com certeza absoluta. Esse programa, depois com os convênios, entre Ana Silva e agora com o Francisco, que é o atual diretor, ele conseguiu convênios com televisões abertas. Então o Ciência Sem Limites, ele é reapresentado na TV Aparecida, ele é reapresentado na TV Universitária em São Paulo, hoje ele já tem retransmissoras em Botucatu, em Marília. Então, às vezes eu recebo e-mails de São Luís do Maranhão dizendo que está assistindo o Ciência Sem Limites pela TV Aparecida. E com certeza, recentemente eu estava na Feira Livre ali da Gustavo e um casal veio me cumprimentar, falou, você que apresenta o Ciência Sem Limites, eu não perco um programa daquele. Porque qual que é o mote do programa? Falar fácil, desmistificar os termos técnicos de pesquisa. E isso a Faculdade de Ciência é o que mais tem, né? E isso, recentemente nós apresentamos um aqui sobre psicanálise na universidade.
é pesquisa isso, né? E você tem que traduzir de uma maneira fácil para que todos entendam como a psicanálise funciona dentro da faculdade. E é pesquisa na UFC. E essa é uma grande interação da Faculdade de Ciências com divulgação de ciências. Não tenho a menor dúvida, eu fico muito orgulhoso com isso, de poder atuar e usar o meio de comunicação, que é a televisão, para mostrar o que os pesquisadores produzem, contribuem e devolvem para a sociedade o dinheiro investido na gente. E isso está agora em outros campos, em outras faculdades. Sim, extrapolou os muros da Faculdade de Ciências. É Botucatu que pede, é Rosana pede, Araraquara pede às vezes, dá para fazer um Ciência Sem Limites, aqui estou com uma pesquisa legal, inédita, vamos patentear tal coisa pela UIM. Então a gente vai, mostra tudo isso, e eu devo muito ao programa, porque eu acho que eu só não conheço o campus de Franca, e o campus de São José dos Campos, e Regis. Esses 3 campos ainda não fomos, mas do resto, nós fomos em todos os outros campos da Unesp, conhecendo, mantendo contato com os pesquisadores, enfim. Tem campos que falam assim, ô João, faz tempo que você não vem aqui, traz o Ciência Sem Limites, tem um professor que está com uma pesquisa inédita. Isso é muito gratificante. De patinho feio agora. Olha, eu acho que está melhor do que pavão, né? Quando abre o rabo ali, né? Ele está sensacional. Isso aí está maravilhoso. João, você entrevistou várias pessoas e elas deram vários depoimentos em oportunidades anteriores e agora na confecção desse livro, mas provavelmente você deve ter sentido coisas que elas não falaram e que você gostaria que elas falassem. Olha, existe muitas coisas que eles falaram que eu recordei. Algumas eu ajudei a lembrar, por exemplo, nomes, né? Agora de pouco a gente estava conversando e uma colega ainda falou, nossa, que memória que você tem, né? Lembra do nome de quem foi o governador, quem foi isso, quem foi aquilo. Eu sou bom para nome. Talvez eu não lembre que eu almocei ontem, mas fatos políticos, esse tipo de coisa, sim. Eu lembro de várias coisas. Mas eu acho que todos que passaram por aqui falaram a pura verdade. E falaram um sentimento verdadeiro, que é muito mais importante. Todos que passaram aqui, que eu entrevistei, eu acho que foi a maioria, né? Falaram coisas que nós vivenciamos. Coisas lá da fundação, de 69, 70, 71, não vou lembrar. Mas uma coisa que eu quero ressaltar é que eu prestei vestibular na UEL, Universidade Estadual de Londrina, para a área de comunicação, e prestei aqui. Meus pais não queriam deixar eu ir embora de Santa Cruz. Eu trabalhava numa emissora de rádio lá. Mas eu passei aqui eu escrevia carta. E o assessor na época, que depois eu vim conhecer, era o Jorjão de Bitinga. Não sei se a Célia deve lembrar do Jorge. Não lembro o sobrenome do Jorge. Já é, acho que falecido. Já é falecido. Ele era de Bitinga e ele me respondeu e tal, dos cursos, né? E ele passava uma mensagem que aqui era a 7ª maravilha. Eu falei, eu não quero ir para o UEL. Tudo bem que lá eu não ia pagar a faculdade, mas o que eu ganhava na emissora dava para pagar aqui. Meus pais, né, não precisavam tirar o dinheiro do bolso. Então eu vim para cá. E aqui a gente viajava todo dia. E pagava o ônibus também. Chegava em casa meia-noite, no outro dia trabalhava, 5 horas vinha para cá, assistia a aula das 7 às 11, 10h30, 11 horas e depois voltava. Então isso aqui, eu peguei desde a época de estudante, uma coisa assim... Não vou dizer, nunca foi precária, mas uma coisa simples. E depois, quando virou Universidade de Bauru, já deu um salto. E quando virou Unesp, meu Deus do céu, a gente via chegar equipamentos. Isso aqui veio de tal campus, que talvez lá não estivesse usando, veio para cá, e etc. Isso aqui deu um salto qualitativo e quantitativo vultoso, uma coisa astronômica, em termos de melhoria. Eu tenho certeza que todo mundo que estuda aqui se sente gratificado. E a própria Unesp já sabe. A própria Unesp. Tanto é que nós temos hoje um pró-reitor na Propeg, que é um dos órgãos administrativos mais importantes da universidade. Tivemos vice-reitor, tivemos pró-reitor de pesquisa. Bauru está inserido. Bauru praticamente realizou o Cisgrade, né? Que é o sistema de matrícula, que antigamente era arcaico. Bauru é de vanguarda. Se você for ver a parte de informática,
a parte de recursos humanos. Nós temos elementos daqui atuando na reitoria, na parte de recursos humanos, que tem um cabedal de conhecimento e de leis extremamente fantástico. Bauru é um campus que eu vou ser até um pouco arrogante, mas os demais que vieram de institutos isolados da década de 60 batem continência para Bauru hoje. Com toda certeza batem continência para Bauru. Você deixou de ser um habitante de Santa Cruz do Rio Pardo e agora é um bauruense. Ah, eu transferi até meu título para cá, sabe? Depois que eu não perdi minha mãe e meu pai, né? Eu só tenho uma irmã lá, a ligação é muito extremamente pequena. Esse ano eu já votei aqui. Antes eu votava lá porque revia os amigos, ia almoçar na casa da mãe, etc, etc. Ah, eu sou praticamente muito mais bauruense. Quero ser cremado aqui, não quero ser enterrado, eu quero ser cremado e as cinzas jogadas no quintal da minha casa, porque eu adoro a minha casa, né? E tem um quintal muito gostoso lá e não sai mais daqui. Mas vai demorar bastante. Assim o seja, né? Assim o seja, né? João, tem algumas coisas que a gente não perguntou, eu não sou um tem bastante, mas eu não vou contar porque vai ficar mais de uma hora aqui. Não. Você lembrou até do nome do rapaz e que o balão do Intermet enroscou, até isso você conseguiu. Carlinhos. Foi o Carlinhos. Eu fazia a cobertura e era um balão meteorológico, né? Naquela época vinham muitos russos, alemães, ingleses fazer o lançamento para medição da camada de ozônio. E o Carlinhos, assim, por um lapso dele, ele enroscou o braço na corda que estava sustentando o balão. E o balão foi ganhando força. E ele subiu a uns 15 metros de altura. E nós todos que estávamos aí, tá certo que estava amarrada a corda ainda numa base que não ia levá-lo para o espaço. Mas nós tivemos que usar tantas pessoas para puxar essa corda, para trazê-lo de volta à terra. Ficou marcado o braço dele. Foi 80 e... Você lembra? Creio que foi 89, por ali, né? Por ali. Já era universidade? Já era. Deixa eu ver. Já era, sim. Eu me lembro do professor José Roberto Moraes, que ajudou a puxar. Eles puxaram a Unesp. Puxamos o Carlinhos Agostinho, que hoje é aposentado lá, né? Mas tem muitas passagens. Tem uma passagem do Alfredo Cruz. Eu que apresentava as formaturas, e aí eu cheguei um dia mais cedo e ele falou assim: João, nós estamos com um problema no som. Naquele tempo não tinha CD. Já era, não lembro se era o Unesp ou o B, mas estava ali. Não, o som estava abafado, muito abafado. Eu falei: põe aí o hino nacional. Ele pôs aquele som horrível, né? Não tinha ninguém ainda no Guilhermão. Eu falei: Alfredo, ele já falecido. Isso aí é problema de cabeçote. Eu peguei a gravata do terno e esfreguei ali e o som voltou e ele ficou todo feliz da vida, sabe? E salvou a formatura, quer dizer, no fim tudo transcorreu maravilhosamente. Mas tem muitas passagens, vixe. O que você gostaria de falar para nós e para os futuros membros da comunidade da Unesp e da Faculdade de Ciências de Bauru? Uma mensagem. Eu acredito na sorte. Mas acredito que as pessoas traçam o seu próprio destino. Acredito muito em Deus, em Chico Xavier. Acredito nas pessoas e acredito mais nas pessoas que obedecem, porque as pessoas que não obedecem nunca vão poder ser comandadas por aquelas que já foram comandadas e sabem dar as ordens certas. E até hoje, aqui na Unesp, na Faculdade de Ciências, eu só tive superiores que souberam dar as ordens, com humildade, com ponderância, com cordialidade e, acima de tudo, com respeito. Eu agradeço muito, né, a Deus, a essa trajetória que eu estou aqui e principalmente a Faculdade de Ciências que nunca me disse não aos projetos, às ideias, sabe? A tudo aquilo que a gente traz de inovação para melhoria, seja na área de comunicação, seja no interrelacionamento, e a resiliência. A resiliência, eu acho que ela é fundamental e cada um dos funcionários, alunos e dirigentes, gestores,
tem que ter essa resiliência. E o meu pragmatismo, que eu sofro por querer ser perfeccionista, né? Principalmente em casa, aqui, né? Tá bom assim, não, pode melhorar. A mensagem maior que eu trago, aproveitem. Teve um reitor, quando ele era candidato, ele pegou e falou, o Jornal da Cidade quer me entrevistar, mas tá cheio de puxa-saco aqui. Você tem carro? Eu tinha um Fiat 147, na época meio caindo aos pedaços. Você não me leva no Jornal da Cidade? Eu falei, levo. Ele montou, eu vou sair a francesa sem ninguém ver e não vão falar nada e vamos lá. Você liga lá para repórter? Ligo. Fui numa sala, liguei, fulano, tô levando o reitor aí sozinho, hein? Prepara o fotógrafo, tal. E fomos. Chegou lá, ele deu entrevista, tudo e tal, daí não tinha celular na época e tal, né? Daí na volta, João, ele falou, a universidade não é de ninguém. E isso me marcou muito. A universidade é nossa, ela é da população, ela é do povo. Essa cadeira não é minha, essa mesa e tal, isso aqui é o povo. É o povo. Então, estudem e entrem na universidade pública, porque ela não é minha nem sua, ela é nossa. E eu vivo isso como sendo nossa durante esses 38 anos, porque eu não me sinto dono de nada aqui. Eu tenho o maior zelo pelos equipamentos que eu uso, né? A maior consideração. Mas isso é uma grande verdade que os alunos devem pensar nisso. O restaurante universitário não é meu, né? Ele é nosso. Os prédios são nossos. A Faculdade de Ciências é nossa. Que coisa mais concreta e bonita de ter uma faculdade. É minha essa faculdade. E os alunos devem pensar nisso. E 55 anos não se faz em 55 dias. Quiçá eu poder estar aqui aos 60 anos, mesmo que tenhamos uma comemoração menor, que não vai ser um livro com 60, mas vamos estar aqui. Então eu só tenho a agradecer, é gratidão, agradecimento, é humildade, enfim, tem um caminhão de adjetivo para a gente falar sobre a Faculdade de Ciências e principalmente sobre esse livro. Esse livro, existem dois tempos. Antes da Faculdade de Ciências e depois da Faculdade, antes da Unesp e depois da Unesp. Existem dois tempos, antes deste livro e depois deste livro, né? Porque nós temos aí um marco histórico, ou seja, é uma pedra fundamental com esses depoimentos, caracterizando a estrutura organizacional de uma unidade amplamente consolidada. Em nome da comissão organizadora desse evento, desse livro, quero novamente agradecer, em nome da Faculdade de Ciências, eu sou muito mais novo do que você aqui, mas mesmo assim eu faço parte dessa nossa Faculdade de Ciências, então em nome dela eu quero repetir a honra de ter o seu depoimento aqui. E imitando uma pessoa a quem eu muito admiro, eu desejo a você 3 S. Quais são esses 3 S? Saúde, saúde e sucesso. Saúde, saúde e sucesso. Pode ser que eu não tenha tanto sucesso, mas graças a Deus a saúde está em ordem, por enquanto, meus exames estão bons. A honra é minha de estar sentado aqui. Eu fico muito lisonjeado, professor, do senhor ter me convocado, não foi nem convite, né? Foi uma convocação, só não foi por escrito. Tudo que eu falei foi de memória e que eu vivi. Eu tive em todos esses momentos que eu narrei, eu tive presente. Deus me brindou com essa memória que eu pude falar, e fora o que eu esqueci, que ao longo do tempo, e que também não dá tempo da gente falar tudo, né? Meu sogro um dia falou, por que você não escreve livro, memórias que você viveu na Unesp, né? Quem sabe depois que eu me aposentar de vez, né? Eu ajudo. Muito obrigado, eu valorizo muito a Unesp, as pessoas, os colegas de trabalho, Faculdade de Ciências, principalmente minha família, que é a base de tudo, por eu estar aqui e por poder contribuir com todas essas pessoas que estão ao nosso redor. Eu que tenho que agradecer e desejo a vocês que estão assistindo e lendo os 3 S que eu mencionei. Obrigado a todos, valeu.